Estúdio Livre está de volta agora para falar de um trabalho que mexeu com a realidade das penitenciárias do Estado, que foi o mutirão carcerário. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o juiz auxiliar da comarca de Campo Grande, Aldo Ferreira da Silva Júnior. Juiz, muito obrigada pela sua presença aqui no Estúdio Livre. Eu que agradeço. Por que esse trabalho de mutirão carcerário? O mutirão foi instituído pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, através do Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional de Justiça recomendou o Tribunal de Justiça que adotasse o sistema de mutirão nesse estado, através de uma recomendação da CPI do sistema penitenciário, que teve em Brasília, e a conclusão, o relatório da CPI foi que fosse adotado, né, para fim de regularizar algumas situações que estavam para serem corrigidas. Mas se acontecer uma CPI, ela é em âmbito nacional. Acontecer em outros estados também esse tipo de mutirão ou apenas aqui no estado é que tem ocorrido? Sim, o mutirão, além do Mato Grosso do Sul, ela teve na Bahia, no Paraná e agora está tendo no Acre e no Maranhão. Então está sendo gradativamente, cada 90 dias, em alguns estados, aí o Conselho Nacional de Justiça passa as atividades para o estado subsequente, né? Até atingir todo o país. Na verdade, todo o país, a situação do sistema carcerário em Mato Grosso do Sul, ele é até privilegiado em relação a outros estados, né? Apesar das deficiências que existem, né? Mas o mutirão ele foi instituído com a finalidade de rever os processos, né, rever todos os processos daqueles encarcerados, né. E quantos profissionais foram envolvidos nessa execução desse mutirão? Foram envolvidos vários juízes, vários promotores de justiça, vários defensores públicos, além dos servidores, e foram juízes, defensores, promotores, não só das varas de execução penal, mas foi uma força-tarefa, uma união de todos os profissionais, de todo o estado, então de todas as comarcas, para que efetivamente fosse cumprido essa meta no prazo tão exíguo. Então nós, juízes, né, nós tínhamos aí uma meta aí de 1.300 processos para avaliar numa semana. Cada juiz? Cada juiz. Então, assim, para poder, evidentemente tinha semana que tinha um menor número, mas diminuía às vezes os profissionais que estavam envolvidos. Só para a gente ter uma ideia, o público de modo geral, a gente nunca pegou um processo na mão para saber quantas páginas tem. Mas quantas páginas tem um processo? Só para a gente ter uma ideia de como é essa leitura. De 200, 300 páginas, alguma tem 1.000 páginas, depende da quantidade de condenações, porque às vezes a gente fala assim, tem um cidadão que está encarcerado, mas ele tem 10 guias de recolhimento, 10 processos, então ele cometeu 10 delitos, ele está respondendo por esses 10 ações penais, né? Então, e tem alguns que só tem uma só, então a quantidade de processos não é a quantidade de encarcerados. Nós temos hoje em Mato Grosso do Sul uma população, né? São 12.200 e alguns quebrados. Quebradinhos de preso. E existem mais de 10 mil, 12 mil. E quantas vagas nos presídios? Então, a vaga exatamente eu não vou poder precisar para você. Eu só vou te dar mostrar a nossa realidade. Normalmente uma cela cabe 4 presos. Nós temos hoje em torno de 20. E uma cela é um cubículo em torno de 2 metros por 2 passos por 3 ou por 2, dependendo da cela. Então, são camas de alvenaria, normalmente, né? E aí tem as redes, tem gente que dorme no chão, e em alguns lugares fazem até rodízio para dormir, porque não tem, né, aonde ficar esticado. Então, essa realidade, essa superpopulação é que foi incumbido o mutirão, né, para que a gente não só resolvesse a situação processual de alguns que estavam cumprindo além do tempo previsto,
mas também para retratar o que precisa ser feito para resolver, porque acabou sendo um amontoado de gente onde a lei de execução penal não está sendo cumprida, ou seja, o lugar onde deve ser ressocializado o cidadão para nós reintegrarmos a sociedade, acaba virando ali uma faculdade do crime. Ok. A gente está recebendo aqui os alunos do Colégio Nova Geração e essa moçada tem uma pergunta para você, para fazer para o senhor, juiz. Sim. Só um minutinho. E a pergunta é da aluna Ana Lida, do 3º ano, Karina. Eu gostaria de saber por que tantos jovens entram na criminalidade. A quantidade expressiva de jovens que entram na criminalidade, ela se deve exatamente pela falta de oportunidade, né? Seja a oportunidade de emprego, seja da falta de estrutura familiar, que é muito grande, né? Eu trabalhava em Aquidauana e lá também eu era juiz da infância e juventude. Então, os adolescentes que entravam na criminalidade acabavam ingressando nessa seara com o objetivo de se drogar, como fuga, né, da própria falta de estrutura familiar, da falta de oportunidade, né, de cursos, né? Nós temos aí em alguns lugares, como no interior, falta de praça, falta de atividades físicas, né? Então, coisas que preenchem o tempo, né? A cabeça, né? Então você vê assim muito o jovem ocioso e com a falta de perspectiva acaba entrando na criminalidade. E entra por quê com facilidade? Porque não tem uma estrutura familiar adequada, né? Então a gente vê aí o grande responsável, o núcleo da sociedade, que é a família, né, não está cumprindo o seu papel. E depois, o que acontece? Os pais acabam deixando isso aí para onde? Para a escola, né? E a escola, por si só, ela não é o suficiente, né? Apesar das atividades pedagógicas, apesar de toda... acaba também não suprindo, né? E aí nós temos evasão escolar e tudo isso aí, formação de gangues. E hoje a criminalidade, ele não é mais do pobre e da classe média baixa, daquelas pessoas que têm pouca instrução, mas também da classe alta também, né? Então a gente vê isso, ele deriva da onde? Da falta de estrutura familiar. Juiz auxiliar da comarca de Campo Grande, Aldo Ferreira da Silva Júnior, muito obrigada pela sua presença, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Bom, a gente está indo para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com Gustavo Vargas e a banda Coisa Chique, não saia daí. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, sorri um sorriso pontual, beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, essas coisas que diz toda mulher, diz que está me esperando pro jantar, beija com a boca de café. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, essas coisas que diz toda mulher, diz que está me esperando pro jantar, beija com a boca de 6 da tarde, como era desespero, ela pega e me espera no portão, está muito louca pra beijar, beija com a boca de paixão.